Em março entrei em modo preguiçoso. O mês de março não correu propriamente como eu queria que corresse. Eu tinha imensas leituras conjuntas e algumas acabei por desistir mesmo e guardar para outra altura porque a minha cabeça não estava a acompanhar por outras coisas além dos livros, porque infelizmente a vida não é só ler. Mas isso acho que fica para outro vídeo. E li muito menos do que estava à espera. E os livros, vocês vão ver, são livros muito mais pequenos, muito mais suaves, salvo seja, softs, porque os neurónios não estavam bem a funcionar, não estavam no mood para ler leituras complicadas. Como eu precisava de uma coisa mais leve, mais suave, que me fizesse desaparecer, eu li As Lições do Amor, da Lorraine Heath, que é um romance de época que eu já gravei a opinião, não sei se vai sair o vídeo antes ou depois deste vídeo. Este livro eu comprei em promoção na Book, era uma escritora que eu queria muito conhecer dentro deste género e não desapontou. Eu esperava um bocadinho de mais de fugosidade, eu gosto mais da história dos enemy to lovers e esta é uma história de amigos que depois se tornam amantes. E não há aquela picardia que eu gosto muito nos romances de época, mas este livro trouxe-me outras coisas e coisas muito boas, que é a maneira como a Lorraine Heath incorpora temas não muito habituais neste género, temas sérios, e faz muito bem. Neste livro fala muito de solidão, de luto e de cancro, e achei particularmente bem feita a descrição dela, da pessoa, não vou dizer qual é, que passa por uma situação de cancro na época da regência vitoriana. Isto é na época da regência vitoriana, que por si carrega um estigma muito, muito grande. É uma escritora que eu quero continuar a conhecer e quero ler mais dela. Sei que estão publicados mais alguns em Portugal, também para top seller, e espero lê-los em breve, em perfeito. Se já leram desta escritora, digam-me o que é que acharam. Acho que este, por exemplo, acho que é um bom livro para começar a ler romance de época. Vão ser surpreendidos. Eu acho que lhe dei 5 estrelas, tenho quase certeza que lhe dei 5 estrelas. Depois, como não estava muito no mood de ler, optei por ouvir o All Boys Aren't Blue, de George M. Johnson. Este audiobook é narrado pelo próprio autor. George Johnson é um jornalista de raça negra, queer, e esta é a sua memória / manifesto, em que ele conta as suas memórias mais antigas, e achei particularmente interessante a parte em que ele conta a sua infância e adolescência, e em que já existe o estigma da raça negra, particularmente das outras raças em relação à raça negra, mas depois é o que ele próprio diz, dentro da própria raça negra também há o preconceito pelo facto de ele ser queer, ou seja, ele dá a entender que sofre preconceito das duas maneiras e que lhe custou imenso superar estes atentados contra a sua pessoa para formar a sua personalidade e o que ele é hoje em dia. É uma história muito comovente e cada vez que ele conta um dos episódios nós pensamos, mas porquê? Mas porquê continuamos a fazer coisas destas a outros seres humanos? Ele próprio dá explicações para que isso aconteça. Por exemplo, ele relata episódios em que acha que as pessoas, as crianças, os adolescentes imitam os adultos, ou seja, se os adultos têm atitudes racistas, preconceituosas contra outra criança ou outro elemento de outra cor, outro humano de outra cor, os seus filhos, os seus sobrinhos também vão imitar esses adultos, e aqui cria-se uma geração de ódio e uma geração de violência. É um audiobook que se ouve facilmente, ele é muito bom narrador e eu também lhe dei 5 estrelas. Depois continuei a ouvir outro audiobook, porque os audiobooks são ótimos para quando estamos em reading slumps e com pouca vontade de pegar num livro para ler, que foi o Romancing Miss Bridgerton, da Julia Quinn. Como eu vos disse, eu estou a reler os livros da saga Bridgerton, que estreou a sua série na Netflix o ano passado. Este fala-nos sobre o terceiro irmão dos Bridgertons, que são 8, que é o Colin Bridgerton. Tem tradução em Portugal, chama-se em Portugal A Grande Revelação, que só por si é um grande spoiler. Podiam facilmente ter traduzido à letra o título em inglês, mas isso já são conversas para outra história. Neste quarto livro da saga Bridgerton, acompanhamos Colin, que atingiu a módica idade
de 33 anos, sem se casar. Não foi por falta de tentativas de todas as mães da sociedade que o queriam casar para as suas filhas. Colin pode não ser o primeiro filho dos Bridgertons ou um artista reconhecido como o Benedict, mas é da família dos Bridgertons e toda a gente sabe que o seu irmão mais velho não ia deixá-lo na miséria. Mas Colin ainda não se encontrou a si próprio e é claramente evidente neste livro que Colin está a navegar as águas de si próprias. Daí ele partir em imensas viagens para não ter de enfrentar os problemas. Até o dia em que ele regressa finalmente a Londres e reencontra uma amiga de infância, a Penelope Farrington. Estes dois são dos casais mais fofos da saga Bridgerton e que nós temos já um carinho muito especial porque nós já conhecemos o Colin e já conhecemos a Penelope. A Penelope não aparece como o interesse amoroso do livro, a Penelope já existia anteriormente e nós já sabíamos que a Penelope tinha alguns sentimentos pelo Colin, quem não tem. E ficamos extremamente felizes quando eles começam a desenvolver algo mais do que uma amizade e atinge o Colin Bridgerton como uma chapada, porque ele não estava nada à espera de sentir algo romântico pela Penelope Farrington, porque ele via como uma irmã mais nova. Este era o meu livro favorito da primeira vez que o li, continua a ser dos meus livros favoritos da saga Bridgerton. A relação entre os dois e a maneira como eles se apoiam no outro, como eles constroem esta relação e a evolução deles como casal é extremamente deliciosa, além de que tem elementos da família Bridgerton e dos irmãos Bridgerton que torna esta história ainda mais deliciosa. Continuo a lhe dar 5 estrelas. Atualmente não sei se é o meu favorito da saga porque o segundo neste momento atrai-me bastante, mas entre o segundo e o quarto continuo a gostar bastante. Depois, para quebrar o mimimi do romance de época, eu resolvi reler o Misery, de Stephen King, para o Clube Monthly Trip to Maine, que é o grupo criado por Natasha, em que todos os meses lemos um livro do Stephen King. Eu estive seriamente a pensar não reler Misery, porque é potente. Mas depois pensei que se lixe e decidi dar-lhe uma oportunidade. É dos meus livros favoritos do Stephen King, já o era anteriormente. Agora acho que partilha o pódio com o It's, do Stephen King. Este livro está traduzido em Portugal, esta edição é em inglês, mas está traduzido em Portugal, acho que tem uma edição de bolso. Misery tem tudo o que Stephen King sabe fazer melhor, que é uma atmosfera extremamente envolvente de leitura compulsiva, mesmo estando a acontecer coisas horríficas. Mas nós não conseguimos parar de ler, apesar de estarmos extremamente assustados. Enquanto no It ele lidava com o paranormal, aqui ele pega no pior que há de ser humano. Misery é a história de um escritor que infelizmente tem um acidente e é resgatado por uma fã que não aceita que esse escritor esteja a matar a sua personagem favorita nos livros. E quando eu digo fã, ponham fanática. Seguida a isso. Annie é aterrorizadora. E é pior pensar que existe provavelmente psicopatas a este nível nesse mundo por aí afora. Este papel deu a Katie Bates o Oscar num filme que também é extremamente aterrorizador. O livro é dos melhores thrillers que eu alguma vez já li, que nos deixa com o coração apertado e sempre a pensar no que irá acontecer a seguir. E se vocês acham que estão preparados para o que vai acontecer a seguir, não estão. É dos livros imperdíveis do Stephen King e é dos livros que toda a gente que quer começar a ler Stephen King tem de ler. Eu disse-vos, o mês de março para mim foi significado de romances e livros leves, por isso é no meu Kindle e decidi ler How to Catch a Queen, que é de uma escritora que se chama Alicia Cole. Alyssa Cole. É de uma série que neste momento tem 2 livros dela que se chama Runaway Royals. Eu inicialmente quando peguei no livro achei que seria um romance de época, mas não é, é um romance contemporâneo. Passa num país fictício, em África, em que o herdeiro do trono está relutante em aceitar essa responsabilidade, mesmo com a morte iminente do pai. Sun Yu, espero estar a dizer o nome dele corretamente, viveu sempre na sombra do pai e do seu conselheiro do pai, Muzoke. Eu acho que estou a assassinar estes nomes. E na vida do seu pai entraram e saíram várias mulheres, inclusive a própria mãe de Sun Yu, porque naquele país ainda há um certo preconceito em relação às mulheres e às rainhas. As mulheres são submetidas a um trial,
uma tentativa que é, durante 4 meses de casamento, têm de mostrar que são as verdadeiras rainhas, e isto baseado em regras extremamente restritas e estúpidas para se tornarem as verdadeiras rainhas. O pai de Sanyu amava-o de certa maneira, mas Sanyu foi criado de uma maneira mais rígida, de maneira a prepará-lo para ser o futuro rei. Uma responsabilidade que Sanyu não está preparado nem a quer ter. Como se isso não bastasse, Sanyu é obrigado a casar antes de assumir o trono, e a sua noiva é escolhida pelo conselheiro real e por todo o conselho real através de uma app que é os Match Royals, e esta parte é assim um bocado estranha. E assim ele conhece Shanti. Shanti toda a sua vida desejou ser rainha, mas não pela coroa, não pelo dinheiro, mas porque desejava mudar o mundo, uma pedrinha de cada vez, começando pelo país que seria rainha. Portanto, Shanti entra neste casamento numa tentativa de mudar aquele país e aquele reino e aquele rei. Mas ela sofre um bocadinho de balde de água fria porque Sanyu não queria casar e não queria ser obrigada a casar, e deixou isso muito claro quando conheceu Shanti. Há uma atração entre eles, física, no início, mas eles nunca desenvolvem muito isso porque Sanyu tem dificuldade em criar laços porque sabe que ao fim dos 4 meses provavelmente vai ter de mandar Shanti embora, porque Shanti não é calada, não é submissa, Shanti diz o que pensa e não cai muito bem entre os conselheiros do rei que estão habituados a uma rainha submissa. Isto quase até ao fim dos 4 meses, a altura em que Shanti farta-se e dá um grito de Ipiranga e começa a falar eloquentemente contra um dos conselheiros do rei, e essa cena é brutal. Sanyu tem a confirmação de que Shanti é extremamente inteligente e que pensa muito bem naquilo que diz e que pensa naquilo que vai fazer e naquilo que quer fazer, e opta por começar a visitá-la às escondidas para discutirem política, discutirem finanças, mas a atração entre eles, aquela atração física, começa a incomodá-los de certa maneira. A relação dos dois é deliciosa de se ler, lê-se muito rapidamente. Gostei particularmente do feminismo que há nesta história, de todas as tradições que a escritora traz daquele país fictício. É um romance que se lê num instante. Eu não lhe dou 5 estrelas porque achei a mudança de uma certa personagem demasiado abrupta e acho que não foi consistente. Acho que ela precisava um bocadinho mais de maturação, ou então outro fim, porque acho que não é dos protagonistas, é uma personagem secundária. Acho que não faz muito sentido. No entanto, é um bom romance para quem quer passar um tempo. Eu vou-lhe dar 4 estrelas. E de um romance contemporâneo para outro romance de época, eu disse, estava muito no mood de ler coisas que não dei para pensar muito e decidi pegar numa escritora que ainda não me tinha convencido até à data, que é a Sarah MacLean. E comecei a ler o primeiro livro de uma saga que é A Noiva do Bastardo, que é da Bare Knuckles Brothers. Este é o volume 1. Este livro está traduzido em Portugal e eu li em e-book. Eu sou-vos sincera, a parte que mais me interessou neste livro é a história familiar. Claramente há aqui uma família com muitos problemas e muito disfuncional e que dá vontade de saber mais. A parte do romance em si foi giro, foi divertido, mas para mim faltou-lhe alguma coisa. Mas estou muito curiosa para os seguintes da série, particularmente sobre um dos irmãos, que eu acho que esse ainda não está traduzido em Portugal. Os nossos protagonistas chamam-se Devon e Felicity, e eles acabam por se encontrar um dia num baile, e Felicity caiu um bocadinho em desgraça na sociedade londrina, e para voltar a esse auge da sociedade londrina precisa de casar, e casar bem. E isso implica casar com um duque. O duque que anda na voga é o duque de Merrick, só que Felicity não percebe muito bem como vai conseguir caçar esse duque, porque além do duque ser conhecido por um ermita, ela, como vos disse, está à margem da sociedade. E aí entra Devon, que tem uma relação um bocadinho estranha com o duque de Merrick e que se oferece para ajudá-la a tentar conquistar o duque. Mas os planos saem-lhe furados e o Devon acaba por se apaixonar por Felicity e ela por ele. Como eu vos disse, lê-se muito bem. Fiquei extremamente curiosa para ler o segundo da série e eventualmente o terceiro. E é aqueles livros perfeitos para ler quando nós precisamos de alguma coisa para desanuviar. Entretanto, para uma leitura conjunta, também comecei a ler o The Final Empire do Brandon Sanderson, que eu já devia ter terminado, sou-vos sincera. Mas,
como podem ver, ainda estou muito no início, não porque não estava a gostar, mas não estava a conseguir dar-lhe a atenção necessária. E este primeiro livro, como eu me apercebi, é a construção de um mundo fantástico e isto demora tempo. E é preciso dar atenção ao livro para percebermos o mundo e apreciarmos o livro tal como ele é. E neste momento eu não estava para aí virada. Eu vou tentar e vou continuar a lê-lo no próximo mês, até porque a ideia era lermos já o segundo no próximo mês e o terceiro no mês a seguir. Desejem-me sorte, porque eu espero que o meu humor mude e comece a ler mais nos próximos meses. Digam-me se já leram algum destes livros e vemos no próximo vídeo. Tchau!